Meu primo, né? Eu sou o mais velho. A minha mãe e a mãe dele são irmãs. Já tivemos oportunidade de trabalharmos juntos no Rio de Janeiro, quando eu lá atuava. E depois saí do Rio, fui para o Rio Grande do Sul, fui para Curitiba, fui para Campinas e vim para aqui agora. Aqui não, lá em Sorocaba, mas no campo da PSO. E estamos tendo a alegria de voltarmos a trabalhar juntos. Então, é um prazer estar aqui na igreja do pastor Reinaldo, com as ovelhas do pastor Reinaldo. Prazer em revê-los, é muito bom voltar a esta casa. E que alegria temos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu quero conversar hoje com vocês sobre a vida de um homem que me chamou muito a atenção. Aliás, tem me chamado a atenção. E a vida deste homem é descrito nas Sagradas Escrituras em diversos capítulos e diversos livros. O nome dele é Davi. Quando a gente fala em Davi, o que você se lembra em relação a este homem? O que você se lembra? Davi e Golias. O homem que enfrentou um gigante, né, e o derrotou. O que mais você se lembra? Um homem segundo o coração de Deus. Muito bom. O que você se lembra? Um homem que caiu e buscou a Deus. Que mais? Que incidente da vida de Davi você se recorda? Hein? Vocês não se lembram? Ou vocês não falam? O gato comeu a língua de vocês? Pastor de ovelhas. É interessante que as coisas relacionadas com Davi, com a vida deste homem, são inúmeras. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa declaração que o irmão apresentou. E nós podemos encontrá-la lá em Atos, no capítulo 13. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia. Atos 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Na segunda parte: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o quê? Meu coração. Não tem algo que te intriga nessa leitura? A mim me intrigou. Como que Davi pôde ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, se Davi foi um pai omisso, se Davi foi um homem adúltero, se Davi foi um homem que planejou a morte de um heteu convertido ao Deus de Israel e tomou a sua mulher, se Davi foi um homem de muitas mulheres, se Davi foi um homem de sangue nas mãos, pois era um guerreiro, e matava e mandava matar, como que Davi pôde ser chamado por Deus de um homem segundo o seu coração? Isso não te intriga? Isso me intrigou durante muito tempo. Mas como? Analisando a vida de Davi no Velho Testamento, eu perguntava assim, mas como ao me deparar com essa passagem do Novo Testamento? E eu vou tentar responder essa pergunta que me intrigou, e eu quero deixar essa coceirinha de dúvida aí na sua mente, ok? Para juntos tentarmos responder e entender por que Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Nos dias de Davi, quando nós paramos para analisar, podemos entender o seguinte: nos dias de Davi, o centro da adoração era o tabernáculo. Ali Deus se manifestava, através do tabernáculo Deus atuava de maneira extraordinária. Mas quando nós olhamos para o antecessor de Davi, Saul, foi um homem que se preocupou muito com as conquistas, com as batalhas, com o avanço do domínio territorial. Um homem que não se preocupou tanto com a espiritualidade de Israel. Tanto que uma das mobílias principais do santuário, a arca, fora tomada. E fora parar nas mãos dos filisteus.
E quando Davi sobe ao trono e chega em Israel, ele percebe uma coisa: o andar espiritual de Israel era medíocre. Eles estavam longe de Deus, alienados da vontade de Deus, deixavam de fazer o que Deus queria. E Davi então pensou: preciso trazer a arca rapidamente para o seu devido lugar. Porque a arca, quando ali estava no santuário, a glória do Senhor se manifestava. A luz do Shequiná iluminava todo o tabernáculo. E o povo sabia que Deus estava presente. Então eles se voltavam para Deus e o buscavam de todo o coração. E Davi pensou: preciso restaurar o culto a Jeová. Vejam que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que, segundo o coração de Deus, pensava também em Deus. Um homem que, por pensar em Deus, ele pensava nas coisas espirituais de Deus. E vamos ver o que esse homem, segundo o coração de Deus, planejou. Abra agora a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, no capítulo 6. Segunda Samuel, no capítulo 6, versículo 1 a 5. Leiamos o que as Sagradas Escrituras nos diz. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalim de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, harpas, saltérios, tamborins, com pandeiros e com símbolos. Vejam que a arca estava voltando para a casa de Deus. E o povo de Israel então se alegra, Davi também se alegra. Deus se manifestaria. O povo entende que o Deus de Israel deve ser o centro da adoração. Deus tinha preocupações especiais com Israel. Ao construir o tabernáculo, ele deu ordens específicas. Vejam que até para a construção da arca, Deus detalhou: olha, Davi, veja, tome cuidado com a arca. Porque a arca que eu orientei para Moisés, ela é de madeira, ela é retangular, ela é banhada de ouro por dentro e por fora. Nos 4 cantos da arca existem argolas, e argolas de ouro. E por essas argolas de ouro devem passar varas banhadas de ouro. E essas varas devem ser colocadas sobre os ombros dos homens da tribo de Levi, e assim ela deve ser transportada. Só os homens da tribo de Levi transportavam todas as mobílias do santuário, porque foi a única tribo que não se contaminou com a adoração do bezerro de ouro lá no deserto. Vocês se recordam? As instruções eram claras. Davi então estava trazendo a arca agora em cima de uma carruagem. Ele era o rei. E como rei ele pensou: preciso rapidamente restaurar o culto a Deus. E a única maneira de restaurá-lo rapidamente é construindo uma carruagem. Uma nova carruagem. E colocando bois que nunca puxaram carga nenhuma, para transportar a arca. Mas vejam, quando a arca estava sendo transportada, algo aconteceu. E eu quero convidá-los para que vocês voltem à Bíblia. Voltemos e leiamos agora os versículos 6 e 7 de 2 Samuel. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência, e morreu ali junto da arca de Deus. Não te parece que Deus foi terrível? Duro demais? Você alguma vez, ao ler determinados pontos das Sagradas Escrituras, não chegou a pensar que Deus é terrível? Pense bem, você em casa, que
tendo um objeto de grande valor monetário ou grande valor sentimental. Se alguém passa por esse objeto, esbarra, e ele balança, ele vai cair. Não é uma reação normal, ou não seria uma reação normal, se agachar, tentar ampará-lo, segurá-lo, sim ou não? Sim. Por amarmos este objeto, por querermos tanto, porque ele tem um significado especial, não faríamos tudo para salvar este objeto, para que ele não se quebrasse, sim ou não? Então não foi um ato normal, correto, certo, tentar amparar a arca. Ela era de madeira, ela cairia, ela se quebraria, e Deus não se manifestaria mais. Não foi um ato normal, coerente, condizente com a vontade de Deus, agachar-se para segurar a arca, sim ou não? Não. Não. E nós precisamos entender o porquê do não. Lembrem-se que quando Deus ordenou a Moisés que construísse a arca, Deus falou: Moisés, a arca vai ser construída, ela é de madeira. Ela é retangular, Moisés. Ela é banhada de ouro, deve ser banhada de ouro por dentro e por fora. Nos 4 cantos da arca, Moisés, você deve colocar argolas de ouro. E por essas argolas de ouro devem passar varas banhadas de ouro. E essas varas devem ser apoiadas sobre os ombros dos homens da tribo de Levi, porque eles não adoraram o bezerro. Foram os únicos que não se contaminaram. Mas Moisés, as varas e os ombros, porque o homem não pode tocar naquilo que Deus separou. Não pode tocar. Por isso, assim deveria ser transportada. Mas Davi pensou na rapidez que a arca estaria no seu lugar para que o povo se voltasse para Deus. E ele se esqueceu dos detalhes da orientação divina. O homem não poderia tocar. O homem a transportava, não qualquer homem, só alguns homens. Só alguns da tribo de Levi, sem defeitos, homens perfeitos fisicamente. Só eles poderiam carregá-la. Mas não deveria haver contato humano. Queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos ver que Davi deixou de se preocupar com esses detalhes que Deus havia dito. E aqui eu quero colocar uma coisa para vocês. Todas as vezes que o ser humano deixa de atentar para os detalhes da orientação divina, o ser humano corre riscos. Todas as vezes que o ser humano deixa de atentar para os detalhes da orientação divina, o ser humano corre riscos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver algo claro de Deus para conosco. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Abra sua Bíblia. 1 Pedro 2,9. Vejam o que a Bíblia nos diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Nação santa. Ora, Deus nos diz que nós somos nação santa. Deus me diz: Hélio, você é santo. Deus diz a você: você é santo, meu querido filho. Ora, o que quer dizer santo? O que quer dizer santo? Separado. Separado por quem? Por Deus. Separado para quem? Para Deus. Então, chegamos a uma conclusão. Deus nos diz que somos santos. Então, Ele me diz e lhe diz: olha, eu o separei e o separei para mim. Santo quer dizer separado por Deus e separado para Deus. Vamos a um outro texto para entendermos a amplitude dessa expressão santa. Vamos agora a Êxodo capítulo 40, versículo 9. Êxodo 40, versículo 9. Vamos linká-lo com 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7 que nós acabamos de ler. Vamos linká-lo, tá? Êxodo capítulo 40, versículo 9. Vejam o que a Bíblia diz. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e vejam aí o que diz, e tudo que nele está. Tudo. A arca estava no tabernáculo, sim ou não?
Ela também foi ungida. E agora vejam o que Deus diz. E o consagrarás com todos os seus pertences e será o quê? Santo. Então a arca era santa. O que quer dizer santo? Separado por quem? Por Deus. Separado para quem? Para Deus. Então a arca era santa e a Bíblia nos diz que nós somos santos. Deixa eu fazer um outro link agora. Se somos santos, separados por Deus e para Deus, nós precisamos entender uma coisa. Os santos sempre viverão como santos. Estou certo ou errado? Porque se é santo, não vai viver como imundo, ou corrupto, ou infiel. O santo sempre viverá como um santo. Já que somos santos, os santos sempre respeitarão as coisas santas. Estou certo ou errado? Não deve ser a realidade de uma pessoa que se diz santa respeitar as coisas santas? Agora fica uma pergunta. O que Deus diz ser santo? Que tem o mesmo significado do texto, a mesma aplicação de Êxodo 40, que também está linkado com 1 Pedro 2,9. Vamos ver algumas coisas? Eu quero convidá-lo a examinarmos alguns textos. Vamos fazer um rápido estudo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 15 a 16. 2 Timóteo 3, 15 a 16. Abrindo esse texto, nós nos deparamos com uma orientação de Paulo muito clara, viva e eficaz. Nos diz assim: que desde a meninice sabe as sagradas escrituras. Vejam como Paulo fala a Timóteo. Sagradas escrituras. Numa outra tradução diz santa palavra. E agora no versículo 16 diz: toda escritura é divinamente inspirada. Toda. Quando nós entendemos que toda escritura é inspirada, do que Paulo está falando? De Gênesis a Apocalipse. Estou certo? De Gênesis a Apocalipse. Toda ela é inspirada. Toda ela é sagrada. Então, se ela é sagrada, deve ser sagrada para mim. Eu respeito a Bíblia e o que nela está escrito. Eu aceito como a vontade de Deus. Eu não questiono. Eu não coloco interrogações. Eu não lanço dúvidas. Eu não digo, isso eu aceito, isso eu não concordo. Não, queridos. Toda escritura é inspirada. E um santo vive como santo. O que faz um santo? Respeita as coisas santas. Vocês estão entendendo, queridos? O santo respeita as coisas santas. Veja um outro ponto que Deus aponta e o chama como santo. Abra sua Bíblia em Romanos 7,12. Romanos 7,12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Vejamos qual a orientação que Paulo dá à igreja de Roma. Vejamos. E assim a lei é santa. Ora, a lei é santa. O que quer dizer santo? Separado por Deus. Separado para quem? Para Deus. Então Deus diz, a lei é santa. Ora, se é santa, o que é a lei? Todo o decálogo. Se eu sou santo, porque Deus diz assim, você faz parte da nação santa, Hélio. Se eu sou santo, então eu respeito o que Deus diz ser santo. A lei, o decálogo. Eu não posso dizer assim, esse mandamento eu concordo, esse eu não concordo. Esse eu aceito, esse não é bem assim. Fazemos a nossa própria interpretação muitas vezes. Não, é santo, queridos. É santo, não pode ser tocado. Deve ser respeitado. E como santo, eu entendo e aceito aquilo que Deus está dizendo ser santo. Vocês estão me entendendo, queridos? O santo vive como santo. O que faz o santo? Respeita as coisas santas. Vejamos um terceiro ponto que Deus diz ser santo. E aqui eu vou entrar num detalhe que tem muito a ver com a nossa vida hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, 4. Hebreus 13, versículo 4. Encontrou? Veja esse texto. O que diz Hebreus 13, 4?
digno de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Vejam que Deus está falando assim: o matrimônio deve ser honrado e o leito conjugal deve ser o quê? Sem mácula. Vejam a tradução da Bíblia Rocha, como assim descreve esse versículo. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. Puro é sinônimo de santidade. Então Deus está dizendo, e o leito conjugal deve ser conservado santo. Então Deus está apontando para a fidelidade, para a lealdade no matrimônio. O casamento é santo. O casamento não pode ser desfeito por qualquer coisa, querido. Não está no plano de Deus, nunca foi plano de Deus. Quando Deus uniu o casal, o primeiro casal, e quando me uniu, e nos uniu aqueles que são casados, nós ouvimos, segundo a palavra de Deus, é até que a morte nos separe. Mas hoje existem alguns problemas que estão afetando o relacionamento a dois. E eu vou colocar apenas 3 que eu os considero de grande importância. Não vou estender o leque, mas eu vou colocar apenas 3 que eu considero de extrema importância, que estão afetando os relacionamentos hoje. Hoje, qual a referência que nossos filhos, os nossos jovens estão tendo sobre modelo de união? Vocês já pararam para pensar? As referências são esses que estão na mídia, que estão em evidência, que são focos de todas as atenções, que casam e descasam, que trocam de parceiros, que hoje se apresentam com um e amanhã com outro. E esse conceito de união instável, volúvel e passageira vai permeando a mente de nossos filhos e vai impregnando e criando raízes. E aí, muitos deles entram para a vida a dois com a mesma visão. E alguns já entram com um pensamento assim: se não der certo, eu me separo. E já entra pensando, e não vai dar certo, porque ele já está condicionado ao não dar certo. E como é tão comum lá unir-se e desfazer, a união passa a ser comum e ser visto, e querem ser aceito, assim em nossa comunidade, também como algo comum, separando-se por qualquer coisa. Qualquer coisa, entre aspas, não vou entrar em detalhes. Essa é uma razão. É por isso que a ONU ele tem dado a estatística de que a maior parte das separações em todo o mundo ocorre nos primeiros 7 anos de vida a dois. E exatamente os 7 primeiros anos são os anos de adaptação, quando nós entramos na vida da realidade, mas passamos a enxergar os defeitos. E por não estarmos preparados, nos separamos. Por já estarmos condicionados, nos separamos. Segunda razão que eu quero colocar aqui. Hoje, como se desenvolve o relacionamento a dois? O relacionamento a dois se desenvolve na exploração do corpo, na busca de sensações excitantes. Não existe um diálogo em procurar conhecer o outro, entender o outro. Não existe. Existe o contato físico, existe a exploração, existe a busca de sensação atrelado ao prazer. Não existe comunicação. Se não existe comunicação, não existe conhecimento. Se não existe conhecimento, como é que pode dar certo? Se eu não conheço com quem eu estou andando, com quem eu estou me relacionando, como é que pode dar certo, queridos? Aí, porque se encontram excitados, acham que estão se amando. Paixão é uma coisa, excitação é outra. E amor é completamente diferente de tudo isso. Eu estou amando. Aí se casam. Aí começam os problemas. Aí quando começam os problemas, um fala para o outro assim:
eu não sabia que você era assim. Não sabia mesmo. Não está mentindo. Não sabia. Por quê? Porque não procurou conhecer. É por isso que está ocorrendo muita separação. Muita. E nós temos que cuidar, queridos. Jovem, você que está me ouvindo, procure conhecer a pessoa com quem você está andando e se relacionando. Ok? Procure conhecê-lo como ele é interiormente, como ele é no trabalho, como ele é nos estudos e principalmente como ele é em casa, no relacionamento com os familiares e no cuidado das suas coisas, porque você terá um reflexo da sua casa futura, se com ele ou com ela se casar. Terceira razão que eu quero colocar para vocês. Hoje, querido, quando um problema surge, é mais fácil separar do que conversar. É mais fácil separar do que procurar entender. É mais fácil separar do que procurar perdoar. É mais fácil separar do que procurar ajudar, ceder. É mais fácil. Muitas vezes nós, pastores, quando sabemos de algo, nós já sabemos daquilo que já acabou. Pastor, só estou lhe informando que nós nos separamos. Eu trabalhava em Curitiba. E uma professora universitária me convidou para ir à sua casa. Ela estava passando por problemas. E sentamos na mesa, eu, ela, o marido e o filho. E ela me dizia assim: pastor, minhas amigas de universidade me dizem assim: separa logo, parte para outra. Separa, parte para outro. Pastor, não é melhor separar? Não é melhor separar? Não está dando certo. Quer dizer, mal eu havia chegado e nem trabalhamos na tentativa de salvar a união, mas ela já estava firme na decisão de que separar era o melhor caminho. Deus nos diz que o casamento é o quê? Santo. Santo. Pastor, em nenhuma situação eu devo me separar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 38 anos como pastor da Igreja Adventista. Durante esses 38 anos, para 3 casais eu tive que falar: se separem. Não dá certo. Se separem. E sabem que situação eu falei para eles? Havia agressões físicas. Havia o ultrapassar do limite. O abuso. Então eu lhes falei: se separem. É a melhor solução para vocês. Mas em todas as outras situações, queridos, se os dois quiserem, vejam a minha ênfase, se os dois quiserem, não basta um querer, os dois têm como resolver o problema. Eu conheço vários casais que deram uma guinada na vida, que hoje são felizes, que estão juntos, que passaram por problemas diversos. Você pode contar qualquer experiência aí, eu vou falar: esse casal passou pelo mesmo e venceu. Mas os dois lutaram. Os dois. Lembre-se que Deus está falando: o casamento é santo. E já que eu sou santo, eu respeito as coisas santas. Mas Deus não fala apenas o casamento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, 17. Vejamos o que Deus diz. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o quê? Santo. O templo é santo. E por que é santo? Porque ele é o templo do Espírito Santo, ele é a casa do Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que nos santifica. E quando nós santificamos o corpo, esse Espírito atua de forma plena e somos santificados. Ora, se somos santificados pela atuação do Espírito Santo no nosso corpo, eu não posso fazer com esse corpo o que eu bem entendo. Eu não devo ver o que eu quero, que muitas vezes não está em comum acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu professo e com aquilo que eu entendo ser correto, genuíno, verdadeiro e puro. Se esse corpo é santo, eu não posso ingerir qualquer coisa que vão entorpecer a minha mente
impedindo-me de ter uma íntima comunhão com o céu. Se este corpo é santo, eu não posso ingerir aquilo que Deus tem dito em sua palavra ser imundo. Porque o santo não convive com o imundo e com o profano, e muito menos se coloca no mesmo lugar. O Espírito de Deus não pode estar. Se este corpo é santo, eu não posso ir para qualquer lugar. Porque existem lugares em que o cristão deve estar, pode estar, e existem lugares em que um cristão não deve entrar e não deve pisar. Deus está falando para mim, Hélio, o corpo é santo. E o que quer dizer santo? Separado por Deus e separado para Deus. Mas a Bíblia não para aí em chamar o corpo de santo, apenas o corpo. Vejam o que a Bíblia nos diz, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 10. Êxodo 20, 10, um texto bem conhecido por todos vocês. Êxodo 20, 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Se nós atrelarmos a Gênesis 2, 3, nós vamos ver o link que Deus faz. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Ora, o sábado é de Deus e o sábado foi santificado por Deus. Se esse dia é santo, então deve ser santo para os santos. E quando começa o sábado, queridos? No pôr do sol de sexta-feira, até o pôr do sol do sábado. Não é o horário que eu entendo. Não é o horário em que eu me encontro à disposição de Deus. Não. É o horário determinado pelo céu. E quando Deus determinou pelo céu? Na criação. Foi tarde e manhã e o primeiro dia. Tarde e manhã e o segundo dia. O ciclo semanal foi instituído ali. O horário de 24 horas foi instituído ali por Deus. O homem o instituiu de 24 horas, de meia-noite até as 24 horas do dia seguinte. Mas Deus não, de pôr do sol a pôr do sol. Os nossos afazeres no dia santo devem estar linkados com Deus, com a obra de Deus, com a família e com o bem-estar do semelhante do próximo. Já que eu sou santo, o que faz o santo? O que faz o santo? Respeita as coisas santas. Mas Deus não para aí em falar que o sábado é santo. Deus ainda nos diz mais. Vamos a Levítico 27:30. Levítico 27:30. Abra sua Bíblia. Levítico 27:30. Você encontrou esse texto? Vejam o que Deus diz. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Deus está falando assim, Hélio, o dízimo é santo. Ora, se o dízimo é santo, eu não posso tocá-lo, queridos. Eu não posso fazer com ele o que eu bem entendo. Porque Deus tem dito assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A minha obrigação é levar e deixar na casa do Senhor. Mas direcioná-lo, usá-lo como bem entendo, não é isso que a Bíblia nos diz. Deus está falando, é santo, não toque. Eu o separei, e o separei para mim. E como eu sou santo, o que fazem os santos? Respeitam as coisas santas. Sabe, irmão, sabe qual tem sido o nosso problema hoje? É que nós agimos por pensarmos igual Davi. E o que pensou Davi? O que tem não usar a argola? O que tem não passar a vara? O que tem carregar a arca numa carruagem puxada por bois? O que tem? O que tem transgredir algumas horas do sábado? O que tem fazer isso e aquilo?
O que tem comer isso e aquilo e estar em determinados lugares? O que tem não considerar o casamento como uma união para sempre? O que tem? O que tem, queridos? Quando nós olhamos para o relato da arca, nós podemos entender que Deus olha para os pequenos detalhes. Deus olha para um ombro, Deus olha para uma argola, Deus olha para uma vara, Deus olha para aquilo que eu faço e para aquilo e por que muitas vezes eu deixo de fazer. Deus olha. Deus se preocupa com os pequenos detalhes. Mas eu ainda não lhes respondi. Por que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Quero levá-los a pensar na reação de Davi. Vamos voltar a 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. E ali encontramos uma expressão forte em relação a Davi. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Numa outra tradução diz assim: Davi ficou irado com o Senhor, porque Deus matou Uzá. Pergunta a você: o cristão fica irado, sim ou não? Fica. Mas qual é o problema com a ira? Nós temos sentimentos. Nós explodimos muitas vezes. Qual é o problema com a ira? Nós dominamos a ira ou a ira nos domina? Aí está o problema. O problema não é ficar irado. O problema é o que nós fazemos com a ira ou o que a ira faz conosco. Aí está o problema. Qual tem sido o seu maior problema? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Já parou para pensar? Davi ficou irado. E sabe como eu penso? Porque a Bíblia descreve Davi como um homem que falava com Deus, discutia com Deus. Várias vezes ele demonstra isso. Os seus salmos relatam-nos esse parecer e nos dão esta ideia. E eu penso que Davi chegou assim para Deus e falou assim: Deus, eu não te entendo, Deus. Eu não te entendo. Você conhecia muito bem o caminhar desse povo. E o Senhor via como esse povo estava longe de ti, longe dos teus princípios, adorando os Baalins. Por quê? Porque o Senhor não estava presente. A arca não estava presente. A tua glória não se manifestava. O Shekinah não era visto. E todo o povo então adorava os outros deuses. E eu pensei: quando subir ao trono, restaurarei a adoração a Jeová. E de todo o coração eu planejei para que a arca estivesse logo aqui, Senhor. E o povo se voltasse para ti. Coloquei 2 homens à frente desta carruagem, para que nada acontecesse à arca. E quando em um momento um dos animais tropeçou em uma pedra, a arca cairia, a arca se quebraria. Aquela pessoa que era fiel a ti se agachou para amparar, proteger, impedindo que a mesma se quebrasse. Tu mataste, Senhor, eu não te entendo. E Deus deve ter falado assim a Davi: Davi, meu filho, ouça-me, é do meu jeito e não do teu jeito. E o meu jeito, Davi, eu o revelei há muito tempo. Eu o dei a Moisés, muitos anos antes de ti. Davi, a arca que eu mandei fazer, ela é de madeira, retangular, banhada de ouro por dentro e por fora. Nos 4 cantos da arca, argolas de ouro. Por essas argolas devem passar varas banhadas de ouro. E essas varas só podem ser apoiadas sobre os ombros dos homens da tribo de Levi. O homem não pode entrar em contato com a arca. Por que, Davi? Porque é santo. Porque eu separei, eu ungi e separei para mim. Por isso o homem pecador não pode tocar. Davi, você entende, Davi? Você está entendendo o que eu estou falando? É do meu jeito e não do seu jeito. Sabe qual é o problema hoje, queridos? Existem muitas pessoas que querem servir a Deus do seu jeito. Existem muitas pessoas que querem ir para o céu do seu jeito. E Deus, em sua palavra, tem nos apontado para o jeito dele. E nós precisamos entender isso, queridos. Será que Davi entendeu?
Será que Davi entendeu? Vamos ver se ele entendeu? Procure esse texto da Bíblia lá de Crônicas, capítulo 15. 1 Crônicas 15. Leiamos o versículo 4 e depois leiamos o versículo 11 a 13. Capítulo 15, versículo 4, depois versículo 11 a 13. Vejam a primeira parte. Reuniu Davi os filhos de Arão e os filhos de Levita. Vamos pular agora para o versículo 11 a 13. Chamou Davi os sacerdotes, Zadoque, Abiatar e os levitas, e lhes disse: vós sois as cabeças das famílias levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Então, eles estão se referindo à tentativa de conduzi-la ao seu devido lugar. Façais subir a arca do Senhor. Mas, pastor, isso pode se referir ao primeiro momento. Sim, mas vamos continuar lendo para entender que momento foi. Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. E agora entendam. Pois visto que não a levaste a primeira vez. Então é a segunda tentativa. É a segunda tentativa. E Davi fala assim: não a levaste a primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, irou-se contra nós, porque nós não o buscamos segundo nos for ordenado, porque nós não fizemos aquilo que o Senhor nos ordenou. Então Davi se conscientizou, queridos. Davi mudou. Deus deixou bem claro para ele que a maneira como ele tentou fazer para agradar o Senhor não era segundo os planos de Deus, a vontade de Deus. E Davi então se arrepende, ele volta atrás e agora conduz a arca segundo Deus havia orientado. Os ombros dos homens da tribo de Levi receberam a vara banhada de ouro e pendurado nessas varas ali estava a arca. E Davi conseguiu levar a arca para Jerusalém. Vocês entenderam, queridos? A irmã White, no livro Profetas e Reis, na página 723, ela nos diz o seguinte: era quando Davi seguia a vontade de Deus que ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu lhes falei no princípio que essa colocação divina me intrigou, porque como pode um homem com tantos erros, com tantas falhas, ser considerado por Deus um homem segundo o seu coração? E lendo, pesquisando, encontrei esse texto que me respondeu. Era quando ele andava nos caminhos de Deus, que era chamado um homem segundo o coração de Deus. Queridos, quando eu vejo Deus falando assim de Davi, eu penso assim: há esperança para o meu caso. E eu quero dizer para você, querido, talvez o que eu tenha pontuado aqui, você esteja pensando: mas pastor, então eu estou longe, eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou andando nos caminhos de Deus, eu não sou santo. Querido, Deus está pontuando para mim e para você nesta manhã, porque Deus quer que cresçamos em santificação e possamos consertar se alguma coisa de errado estiver, porque ainda há chance para sermos tidos e vistos como filhos santos seus. Ainda há chance. Deus está me dando essa oportunidade, Deus está lhe dando essa oportunidade. Se houve chance para Davi, há chance para mim e para você. Mas só depende de nós, queridos. Só depende de nós. Porque Deus não força a barra. Mas Ele mostra, como mostrou para Davi. E com muito amor nesta manhã Ele diz assim: meu filho, é do meu jeito. Você entende, querido? É do jeito de Deus. Hoje o mundo diz assim: Deus é grande demais, Deus é amor, Deus é maior do que tudo isso. Ele não se preocupa com as coisas pequenas, o importante é amar a Deus. Não é isso, querido. Não é isso. Quem ama obedece. Quem ama respeita.
Quem ama vive em comum acordo. Quem ama vive ao lado. Quem ama vive unido. Quem ama segue os passos do outro. Não é assim no nosso casamento, querido. Se isso não acontece em nosso casamento, então ele está propenso ao fracasso, está na beira do abismo. Mas se amamos, estamos de mãos dadas, estamos juntos. É o nosso problema. Vamos levar uma vida fiel, reta. É assim. E assim deve ser a nossa união com o Pai. A nossa união com Deus. Não sente você que Deus hoje está falando ao seu coração e pedindo: filho, seja santo porque eu o separei para mim? Sente você que Deus está te chamando hoje? Não quer você hoje se colocar nas mãos de Deus e pedir: Senhor, me ajude a viver como um santo, a respeitar as coisas santas? Quanto gostariam de fazer essa oração? Eu quero então orar por você. Curve a sua fronte onde está. Vamos falar com o Pai. Bondoso Deus, bendito e eterno Pai. Como é bom sabermos e entendermos que Tu és um ser de infinita misericórdia. Que ainda hoje fala ao nosso coração, assim como falaste ao coração de Teus filhos no passado. Que ainda hoje estende a Sua graça, apesar de nossa rebeldia, de nosso distanciamento, de nosso caminhar errôneo. Senhor, muito obrigado por este amor infinito. Por este amor que se renova apesar de não merecermos. Por este amor que é estendido apesar de muitas vezes te rejeitarmos e não aceitarmos. Mas, Senhor, insiste. E nesta manhã bate a porta do nosso coração, suplicando-nos que ouçamos a sua voz e venhamos permitir que o Senhor tome posse de nossa vida, transformando-nos para que verdadeiramente sejamos santos segundo o teu querer. Se temos falhado, Senhor, perdoe-nos primeiramente, mas que a tua palavra continue falando a nossa mente e o nosso coração, e levando-nos a um viver diferente, para que a cada dia sejamos mais semelhantes à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Continue derramando bênçãos copiosas sobre esta igreja, sobre as famílias, as pessoas que aqui se encontram e aqui congregam. E que a cada dia, Senhor, possamos crescer na experiência contigo, para que no momento em que teu filho a esta terra voltar, possamos estar prontos para com ele subirmos e gozarmos a eternidade ao teu lado, ao lado dele e ao lado de todos os remidos para todos sempre. Nos conceda um restante de sábado feliz sob teus cuidados. É a nossa súplica e a fazemos com perdão de nossas faltas por amor e em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha um sábado feliz, cheio de vitórias para a honra e glória de Deus.